Oi, meu nome é Simone Veloso e eu passei aqui antes do vídeo de hoje para dar um recado muito rapidinho. Tá no ar o site narcisoseuespelhoquebrou.com. É um projeto que eu fiz com muito carinho, onde eu reuni diversas informações que eu acredito que podem te ajudar a sair do ciclo de abuso narcisista. Ali você vai encontrar relatos de pessoas que passaram pela mesma situação, vai encontrar áudios para que você possa dormir e acordar se sentindo melhor. Os vídeos do canal do YouTube também estão disponíveis ali, além da participação de profissionais da área jurídica, da área médica, suporte psicológico, exercícios para que você se sinta melhor, enfim, é uma reunião de ferramentas para te ajudar nesse processo. E agora, o vídeo de hoje. Um grande beijo, espero te encontrar lá. Oi, meu nome é Simone Veloso e eu tô aqui pra gente fazer mais um episódio da série Relatos da Convivência com o Narcisista. Quem quiser participar é só mandar um e-mail para relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com. Lembrando que quem pode fazer o diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista numa pessoa é um psiquiatra. O que a gente faz aqui é só tentar juntar as peças do quebra-cabeça a partir da narrativa da vítima. Hoje eu vou contar a história da Amanda e do Levi. A minha história com o Levi começou no final de 2015. Eu estava solteira há uns 3 anos e estava muito feliz. Já tinha passado por alguns relacionamentos frustrados, incluindo um casamento onde tenho 2 filhos. Eu tinha entrado para a minha religião atual, estava focada no trabalho e me dedicando à dança, que é um hobby que eu amo. Um dia, após uma apresentação de dança, eu estava tão feliz, postei umas fotos nas redes sociais e recebi uma mensagem do Levi, que é do mesmo templo religioso que eu, puxando assunto. O papo fluiu agradável e conversamos por horas, até que fui dormir. No dia seguinte, acordei com um bom dia e lá fomos nós conversar e conversar. Eu estava estranhando tanto interesse gratuito, mas estava gostando daquilo. De repente, ainda naquela manhã, ele me perguntou o que eu acharia de me relacionar com alguém do mesmo templo religioso. Confesso que fiquei surpresa com a rapidez e a forma direta que me abordou, porém eu estava gostando. Um dia, antes de nos encontrarmos, ele me pediu em namoro. Eu achei estranho porque não me parecia lógico você querer namorar alguém que sequer beijou. No fundo, eu achei precipitado, mas o meu lado romântico e sonhador falou mais alto e eu me convenci de que aquilo era sinal de que ele era sério e tinha boas intenções comigo, diferente de todos os outros caras que eu tinha conhecido. Então, aceitei. No dia seguinte, nos encontramos e foi estranho, como todo primeiro encontro, mas eu ansiava por ter alguém. Eu estava muito feliz, me achava muito sortuda por ter encontrado um cara legal, bem intencionado, sem vícios. Nós começamos a namorar e tudo foi acontecendo bem rápido e de forma intensa. Levi estava desempregado e por isso tinha bastante tempo para falar comigo. Em menos de uma semana que estávamos juntos, ele já disse que me amava. Cantava músicas para mim, mudou o status de relacionamento nas redes sociais, tudo era perfeito. Naquele ano, ele completava 5 anos sem trabalho. E quando eu questionava, falava que mandava currículos pela internet, mas nenhum local chamava para entrevistas. Isso acabava atrapalhando nossa rotina, pois ele nunca tinha dinheiro para nada, nem mesmo para vir na minha casa. Então, ele pedia dinheiro para os pais idosos, para as irmãs e, eventualmente, pedia ao sobrinho, que era menor de idade. Ele não tinha vergonha daquela situação, ao contrário, ele ficava muito bravo quando pedia dinheiro para a família e eles negavam. Ele falava de uma forma como se todos tivessem obrigação de sustentá-lo. Isso começou a me incomodar porque eu não conseguia planejar um futuro para esse relacionamento. Muitas vezes eu já estava trabalhando há horas e ele me ligava e falava que tinha acabado de acordar. Tinha também outra situação complicada que eram os gostos caros dele. Ele queria tênis caros, celulares top e, como não tinha renda, fazia joguinhos emocionais com a sua família que, vencidos pelo cansaço, compravam. Em pouco tempo, ele me incluiu nesse grupo de pessoas que ele atormentava para dar as coisas para ele e foi se mostrando maldoso e invejoso. Fiz um cadastro para ele numa agência de empregos virtual e coloquei meu e-mail para a resposta e me surpreendi com a quantidade de ofertas de emprego que ele tinha. Quando confrontei, ele ficou furioso e disse que isso era um assunto dele, que eu não me metesse. Depois, mais calmo, me contou que tinha síndrome do pânico
e o assunto trabalho desencadeava surtos de pânico. As mentiras eram um caso à parte. Eram muitas e por coisas bobas que nem tinham a ver comigo. Uma vez pegamos um Uber e ele começou a conversar com o motorista sobre carros, falou sobre o carro que ele tinha comprado e blá, blá, blá. Quem comprou o carro foi a irmã dele, mas quem ouvisse a história acreditaria tranquilamente. Isso se repetiu muitas vezes com muitas coisas e quando eu confrontava a respeito, ele dizia que não tinha falado nada daquilo, que não se lembrava, que eu devia estar confundindo. Mas queríamos casar e para isso ele precisava de um emprego. Como ele não podia trabalhar em empresa fechada para não desencadear o pânico, eu sugeri trabalhar como motorista de aplicativos. E ele aceitou. Em uma semana, ele tinha alocado o carro, eu paguei o calção para o aluguel, cujo aluguel seria pago semanalmente. Ele trouxe as coisas para casa e começamos uma vida morando juntos de verdade. Ele começou a não querer ir trabalhar. Alegava surtos de pânico, mas quando eu chegava em casa do trabalho, ele estava ótimo. Tinha essas panes sempre para ir trabalhar. Com isso, as contas iam chegando, inclusive do carro. Eu me vi com uma despesa a mais, além do aumento das despesas da casa, já que ele não tinha qualquer cuidado com a contenção de gastos. Além da falta de higiene e desleixo comigo enquanto sua mulher. Eis que ele surge com a proposta de termos um filho. O vislumbre de um bebê no meio de tudo isso me encorajava a seguir. E com muita alegria, em 6 meses de tentativas, veio um exame positivo. Não poderíamos estar mais felizes, mas antes mesmo de conseguir um primeiro ultrassom, sofri um aborto. Eu fui ficando cada vez mais triste e amargurada. Comia compulsivamente e já não tinha mais ânimo para interagir com meus filhos. 1 ano nessa situação e ele quis formalizar nossa união no cartório e igreja. Para mim, ficaria muito difícil arrumar dinheiro para pagar vestido e recepção, mas ele queria muito e eu não quis desagradá-lo. Aceitei. A família dele comprou para ele o terno. Meu vestido, as roupas dos meus filhos, a nossa parte da recepção, ele sequer quis saber. Queria que eu desse um jeito de pagar. Cerca de 20 dias antes do casamento na igreja, eu propus a ele que casássemos apenas no civil, pois eu não tinha dinheiro nem para minha roupa. E ele ficou muito bravo, mas aceitou. Para mim, tudo estava acertado. Ainda naquele final de semana, errada, confesso, mexi no celular dele e vi que nas buscas da rede social tinha o sobrenome de uma ex-namorada dele. Ele viu e ficou muito bravo pela invasão de privacidade. Quando questionei o porquê da procura sobre a menina, ele respondeu qualquer coisa lá e focou no fato de eu ter mexido no telefone dele. Brigamos, mas ele me perdoou e eu fiquei aliviada. 1 semana antes do casamento do civil, fomos ao cartório confirmar a data da cerimônia. Fomos juntos, contratamos fotos e fui trabalhar. No dia seguinte, eu estava trabalhando e recebi uma ligação dele pedindo para eu ir para casa, que ele precisava falar comigo. No fundo, eu já sabia. Ele estava indo embora de casa, estava terminando comigo. Eu não sei achar as palavras para o que eu senti. Chegando em casa, estava ele com as malas prontas e disse que não havia superado o adiamento do casamento religioso, que eu tinha sido errada com ele. Não importava meus argumentos, ele dizia estar decidido. Eu lembro de implorar para ele não ir, mas ele disse que não queria mais se relacionar comigo, que ele não via uma vida comigo, nem um futuro, e não aceitava o fato de eu ter mexido no telefone dele. E foi embora. A dor naquela tarde não foi normal, foi uma dor de morte. Eu não conseguia respirar direito, porque ele, para mim, era tudo. Todos os meus amigos e familiares sabiam que eu ia casar e agora eu precisava contar a todos que ele tinha ido embora. Os dias foram passando e eu péssima, mas ia levando a vida. No dia que seria o dia do nosso casamento no cartório, mandei uma mensagem para ele perguntando se ele estava bem. E nesse dia ele disse que não estava e desabafou quanto ao motivo do término. Entre outras coisas, culpava a mim por deixar a opinião da minha família atrapalhar o nosso relacionamento. Passaram-se 2 semanas e eu tive uma apresentação de dança. No fundo, eu me senti um pouco melhor e postei umas fotos. Eis que ele ressurge. Me pediu desculpas, disse que me amava, que havia sido infantil, errado e que tudo seria diferente dali para frente. Eu amava ele, quis acreditar e embarquei de novo no nosso amor.
Resolvemos inclusive nos casar, já que os papéis ainda estavam válidos. Nessa época, ele me contou que estava conversando com uma ex dele, mas que essas conversas começaram quando estávamos separados. Disse que queria continuar a falar com ela porque eram só amigos e precisava descobrir um ponto que ficou mais resolvido enquanto tiveram um caso há anos atrás, uma filha, que ele desconfiava ser dele. Mesmo contrariada, aceitei. Dessa vez eu queria fazer dar certo, eu queria fazer diferente. Me dediquei àquele relacionamento como nunca havia feito antes. Minha vida era ele. Me afastei um pouco da minha família, pois de acordo com ele, um dos motivos da primeira separação tinha sido esse. Os dias passaram, casamos no civil e veio o fim do ano de 2019. Durante nossa breve separação, meus pais compraram para mim uma viagem a Salvador e a família dele uma viagem para ele para o interior. Achamos que era melhor fazermos as viagens separados, afinal, teríamos a vida toda pela frente. Primeiro ele foi, passou o Natal no interior. O ano novo já estava comigo. Estava tudo bem. Na virada do ano, após a festa, fomos dormir. No meio da madrugada, ele me acordou e disse que havia me traído com a tal ex. Eu acordei assustada e ele se desculpou, disse ser mentira. Pela manhã, já acordados, ele disse que precisava me contar a verdade, que após a nossa reconciliação, ele tinha continuado a se encontrar com a ex de forma escondida, que às vezes se beijavam no carro, e que tinham sim ido ao motel, mas um pouco antes de reatarmos. Eu fiquei arrasada. Ele pediu perdão e disse que isso jamais aconteceria de novo. Importante ressaltar que todos os problemas continuavam iguais. Ele não ia trabalhar, eu tinha que pagar o aluguel do carro, as contas da casa, não saía do celular, era ríspido comigo, não me tocava. Mas, ao mesmo tempo, ele me buscava no trabalho, fazia as comidas que eu gostava, me apoiava na dança e continuávamos tentando ter um bebê. Eu já sonhava com essa família completa. Eis que um dia acordamos e estava tudo ótimo. Era um sábado e fomos comprar umas coisas no centro da cidade, voltamos para casa, almoçamos e dormimos abraçados à tarde. E de noite, sem mais nem menos, sem discussão ou qualquer coisa, ele me falou que ia embora. Apesar da dor, naquela hora eu senti um alívio estranho e disse que ele fazia bem em ir embora, pois eu não suportava mais aquilo. Ele foi embora e eu fiquei mal, como é esperado, mas senti uma força e consegui reagir melhor. Dei entrada no divórcio. Mas eu senti uma dor grande por tudo que aconteceu. Me senti um lixo, jogada fora 2 vezes por um cara que não valia nada. Um dia, voltando do trabalho, eu procurei no YouTube sobre relacionamentos tóxicos e achei os seus vídeos, Simone. Eu assisti a todos desesperadamente na primeira vez e depois mais calma pela segunda vez. Ele se encaixava em todos, alguns mais que outros, mas sim, ele é um narcisista perverso. Foi dolorido, mas libertador, pois eu pude me perdoar por ter permitido tudo chegar àquele ponto. Logo após minha descoberta, marquei terapia, que faço desde então, e estou me sentindo melhor, mas carrego marcas que são difíceis de apagar. Faço terapia toda semana. Isso tem me ajudado não apenas com esse relacionamento narcisista, mas para entender o porquê de ter sido atraída por uma pessoa como ele e me fortalecer para não recair em situações similares. Simone, se você não tivesse feito os vídeos de forma tão direta e explicativa, talvez eu ainda estivesse vendada, me culpando e provavelmente deixando as portas para ele vir buscar suprimento sempre que precisasse. Então, meu eterno agradecimento a você. Peço a Deus e a toda a espiritualidade que lhe dê muita saúde e muita felicidade, pois você é um instrumento dele na minha vida e de tantas outras. Com gratidão, Amanda. É extremamente emocionante para mim ler. O relato em si é extremamente emocionante, é difícil você conseguir fazer uma leitura dessas sem imaginar o que a pessoa passou, o que a pessoa viveu. E quando, de uma maneira tão bacana, vem um agradecimento assim, tão bacana, né? Tão sincero, tão honesto. Claro que toca muito. Então, muito obrigada, Amanda.
Quando eu comecei a ler esse relato, a primeira impressão que eu tive no começo foi que se tratava de um aproveitador, porque isso pode acontecer, pode ser uma pessoa que simplesmente não goste de trabalhar, que se aproveite da fragilidade de alguém, da vontade de ter alguém, de uma pessoa, e se infiltre na vida dela e comece a usar essa pessoa. Mas à medida que o texto foi evoluindo e que ela foi contando outras coisas, né? E as mentiras foram se somando, e esse era um relato que eu estava procurando, porque isso faz parte, né? O estelionato emocional faz parte também do ciclo de abuso narcisista. E quando surgiu o elemento da mentira, da inveja, da competição, né? Até infantilizada, né? Ele queria as coisas caras, ele queria as coisas para ele, isso já começou a me chamar a atenção. É claro que para uma pessoa me mandar um relato dentro de um canal que fala focado para vítimas, para sobreviventes de abuso narcisista, essa pessoa tem a percepção de que ela viveu esse tipo de abuso. Mas num primeiro momento eu fui lendo e eu realmente pensei, nossa, mas talvez seja só uma pessoa que use a outra financeiramente. Mas não. A coisa foi se esticando e o Levi foi mostrando requintes de crueldade muito profundos, principalmente no jogo que ele fez com ela de ilusão, de criação de uma família feliz, de projeção de uma família feliz. Logo de cara ele fez uma aproximação muito rápida, né? Já oferecendo para ela, perguntando o que ela acharia de ter um relacionamento com alguém do mesmo templo. Então, sim, isso é um elemento do love bombing, de aproximação de love bombing. Então, uma coisa muito rápida, muito intensa. E uma coisa importante é que uma pessoa que pratica esse tipo de abuso, ele checa, né? Ele verifica o terreno, ele verifica as possibilidades, então ele faz. Ele questiona na maior cara de pau e sem o menor constrangimento, por mais absurdo que isso possa parecer. E o abuso ele acontece dessa maneira mesmo. Ele verifica, ele checa e ele vai fundo. Então, tudo muito rápido, tudo muito intenso. Em muito pouco tempo, ele já estava ali com ela e fazendo planos. E aí foi se somando essa parte do abuso financeiro, que é muito importante. Quando a gente fala de narcisista, o fator dinheiro, ele pode aparecer de diversas formas, mas sempre é um fator marcante. Porque ou o narcisista vai usar o dinheiro como um instrumento de manipulação para fazer com que a vítima absolutamente saia da sociedade, deixe de trabalhar e se torne dependente desse abusador, para que depois ela não consiga refazer a sua vida. Ou ele vai usar essa pessoa financeiramente, vai prender essa pessoa financeiramente e vai acabar com ela também. Nunca o fator financeiro é muito tranquilo, não é cada um tem as suas finanças e isso segue normalmente. O fator financeiro aparece e por isso eu fiz questão de trazer esse relato para mostrar como o fator dinheiro entra nesse tipo de jogo. E essa é uma das formas do dinheiro entrar. Para o narcisista é muito natural que as pessoas paguem para ter a sua presença, que as pessoas achem normal desprender dos seus bens, do seu dinheiro, dos seus valores para ter ele do lado. Então, tudo muito natural, pagar para ele o tênis caro, o celular caro e tudo mais que ele quisesse, mesmo que sejam pessoas idosas ou até menores de idade. Não existe o menor pudor quanto a isso.
Uma outra coisa também que ela fala, e aí foi fazendo todo o sentido, ela falou isso numa linha muito breve, mas foi citado o fato dele ter um desleixo, né, com ela enquanto mulher, a falta de higiene e o fato de não procurá-la sexualmente. Então, essas coisas também fazem parte, né? Em nenhum momento ele se preocupou com as dívidas que ela estava fazendo, né? Sabendo que isso seria um problema para ela e cada vez colocando mais pressão. O objetivo do jogo narcisista, além dele se ver como um ser superior e que nada mais natural de que ela pagasse as coisas, o objetivo é a destruição da pessoa, é a destruição. Então, quanto mais afundado em dívidas, em tentativas de suprir o que nunca se atinge, melhor. E foi isso que ele foi fazendo com ela. Então, o casamento tinha que ser do jeito que ele queria, nada estava bom e nunca estaria bom. E aí, dentro desse cenário cruel e terrível, ele tenta deixar o seu legado, a sua marca, porque os narcisistas querem prender as suas vítimas. Então, além de oferecer para ela a falsa perspectiva de uma família feliz e contente, ele queria deixar o legado com o filho, porque seria um laço eterno, né? E mesmo dentro de todo esse caos que ela estava vivendo, ela via isso como uma possibilidade de melhoria e de família feliz, e isso é muito comum, isso é muito comum. As mentiras que ele contava, não só para ela, mas para as outras pessoas, e que ela percebia, e que quando ela confrontava, ele dizia que ela podia estar se confundindo e que ele não tinha dito. Então o gaslighting também presente, a mentira compulsiva também presente, que é outro traço muito marcante dentro do transtorno de personalidade narcisista e dentro do ciclo de abuso narcisista. E outra coisa importantíssima, esse jogo do quero, não quero, esses pequenos descartes, essa coisa constante de manter a pessoa em estado de insegurança e de medo e de pavor. Quando ela fala que ele mandou uma mensagem, que ela foi para casa e que no fundo ela já sabia. Quando a pessoa convive com um narcisista, ela vive pisando em ovos, no fundo ela sempre sabe. Existe sempre uma bomba, existe sempre uma ameaça, é como se você vivesse com uma arma na sua cabeça, no fundo. Você sabe que alguma coisa muito ruim sempre está prestes a acontecer. E esses pequenos sustos, e ele dá o susto nela justamente, ele faz o descarte próximo ao casamento, né? Então datas comemorativas importantes, fazer ela perder o prestígio e a credibilidade junto com as pessoas, sendo que ele já tinha afastado ela da família, e aí quando ele volta, ele faz questão de afastar ela mais um pouco, então o isolamento vira uma coisa mais marcante ainda, porque o objetivo do narcisista é afastar a vítima do seu núcleo, porque a família pode ser uma boia onde ela possa se apoiar para sobreviver. Então o narcisista afasta da família e dos amigos. E ele começa a dizer que um dos motivos de não ter dado certo foi a presença da família. Então ela se afasta da família. E aí ele expõe ela ao ridículo, porque ele deixa ela sozinha, ele termina o casamento muito próximo da data. Então tem sempre uma coisa ligada também à exposição, a datas comemorativas. E aí o grande finale dele é justamente perto do Réveillon. Então sempre ligando a datas comemorativas, a estragar esses momentos, fazer com que a pessoa tenha esse print, com que ela tenha essa marca, com que ela tenha essa mágoa e que ela demore para ressignificar. Ficou muito claro que por isso que talvez ela tenha, ao ver os vídeos, ela tenha se encaixado, e isso é muito normal em alguns aspectos mais, outros menos, não são em todos os aspectos que a pessoa vai se encaixar perfeitamente, em alguns mais, outros menos, mas como ela fala, tudo indica que ela tenha vivido um relacionamento desse tipo.
E eu achei muito importante trazer esse tipo de depoimento, porque, como eu sempre explico nos vídeos, o objetivo dessa série é a gente mostrar as várias nuances e as várias possibilidades dentro desse cenário de abuso. E quando a gente fala de abuso narcisista, uma coisa importante é o aspecto financeiro. E isso aconteceu aqui, infelizmente, muito claramente. Então eu quero agradecer a Amanda pela confiança e pela disponibilidade de ter aqui contado a história dela, e eu espero de verdade, Amanda, que você esteja hoje. Essa história, pelo que eu entendi, se encerrou em 2019, e eu espero que hoje, com a sua terapia e com o conhecimento que você tem, que você esteja cada vez melhor e fique bem. É isso. Bom, quem quiser participar, é só mandar um e-mail para relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com, relatos@narcisoseuespelhoquebrou.com. Eu espero ter ajudado, espero encontrar aqui as dúvidas e os comentários de vocês. Se inscrevam aqui no canal Narciso Seu Espelho Quebrou. Um grande beijo e vai ficar tudo bem.